Olá, seja muito bem recebido, muito bem recebida por aqui. Esse aqui é o Domini Holding e Proteção de Patrimônio, Família e Empresa. É um projeto semanal com aulas sobre temas de interesse para o advogado que quer sair da advocacia exaustiva, sair dessa advocacia judicial, sair desse lugar em que é exausto, em que ele não pode tirar férias, em que os clientes estão na UTI, na emergência, e ingressar num lugar de advocacia mais leve, mais rentável, mais criativo, com soluções antecipadas, prevenindo conflitos, entregando o melhor para as famílias. O tema dessa nossa aula de hoje é planejamento sucessório, quais são os melhores instrumentos e por que eu resolvi fazer esse tema aqui? Olha aqui para mim, deixa eu contar para vocês. Muitos dos meus alunos e alunas estão lá no ambiente da especialização e têm o material completo sobre tudo que a gente está falando por aqui. Tem uma disciplina inteira sobre planejamento lá para acessar. Mas muitos alunos resolveram pedir um material mais consolidado para que eles possam ter ali informações rápidas e é para vocês que eu preparei esse material. Então, se você ainda não é meu aluno, mas é membro da rede, saiba que esse material foi feito para vocês, tá bem? Espero que seja útil, vocês podem baixar esse material. Vamos olhar lá o que é planejamento, por que esse planejamento é importante e quais são os principais instrumentos, tá certo? Vamos conversar. Eu separei para nós os instrumentos mais comuns do planejamento sucessório. O primeiro desse instrumento é o próprio testamento. Ele é o documento que expressa a vontade do testador ou da testadora a partir da destinação desses bens para após a morte. Qual é a grande vantagem do testamento? Permite que a gente tenha disposições de bens além da legítima 50% da herança. Muito questionável isso aqui. Permite que a gente faça a disposição patrimonial diferente da legítima, porque a legítima já está definida em lei e a gente vai conseguir fazer a disposição do disponível da outra parte. Pode conter no testamento disciplina não patrimonial, como, por exemplo, reconhecimento de filiação, cláusulas relacionadas ao tratamento adequado para determinados herdeiros, viabilizar o sustento de determinado herdeiro vulnerável, nomear uma pessoa responsável por entregar numa relação tripartite aqui, para que determinado herdeiro meu que tenha, por exemplo, autismo possa receber mais ou diferente dos outros. É um instrumento reversível e flexível, porque eu posso revogar a qualquer momento, eu posso alterar a qualquer momento, e tem o condão de evitar determinados problemas familiares, determinados conflitos familiares, porque resolve determinadas coisas. Qual é a finalidade do testamento? Garantir que a vontade do testador seja cumprida, organizar a distribuição, minimizar as burocracias. Para quem que é indicado isso aqui? Pessoa que quer dispor dos bens de forma específica, pessoas que não têm herdeiros necessários e querem entregar para a Ivete Sangalo, que é a minha herdeira universal, pessoas que desejam incluir disposições que não são patrimoniais. E vamos lá olhar para as contraindicações. A gente não pode extrapolar a legítima, então a gente pode disciplinar para além da legítima, ou seja, a legítima fica preservada, eu disciplino além, e pode ser contestado judicialmente se eu não tiver os requisitos formais, tá bem? Olhem aqui para mim. Por que o testamento é considerado o rei do planejamento sucessório? Eu confesso para vocês que eu nunca fiz nenhuma holding, nenhum planejamento, nenhuma arquitetura de planejamento sem testamento. Então eu costumo dizer que o planejamento é o rei dos instrumentos, porque mesmo com a holding, o testamento, enquanto a holding não se efetiva, ele é o mais efetivo. E mesmo com qualquer outro instrumento, o testamento, ele é efetivamente o mais, vamos dizer assim, menos oneroso para essa família, porque tem a questão do instrumento público, gerar credibilidade, não é acessível a todas as pessoas, e mesmo com a central de testamentos dizendo que sim, tem um testamento em nome de Simone, a gente não consegue acessar o conteúdo jurídico desse testamento, o conteúdo material dele. Então ele acaba sendo um instrumento muito bom. O segundo instrumento
é a rainha do planejamento. Por que que é a rainha? É a doação. Por que que a doação acaba sendo a rainha do planejamento? Eu não sei se alguém aqui joga xadrez, mas o rei, ele se movimenta de casa em casa para os 4 lados. A rainha, ela se movimenta muitas casas, ela é rápida, ela é efetiva, ela protege inclusive o rei. Então, a doação, ela é um instrumento extremamente versátil. Quais são as grandes características e o que é a doação? Bora lá olhar para isso. A doação é a transmissão gratuita dos bens em vida. Ela tem uma vantagem de reduzir os custos com o inventário, porque eu antecipo isso em vida e geralmente as alíquotas são menores. Ela serve para antecipar a herança, então eu já entrego o que eu quero para os meus herdeiros necessários, ninguém vai encher o meu saco depois que eu morrer, não tenho que voltar para puxar pé de ninguém. Posso impor cláusulas de inalienabilidade, empenhorabilidade e até mesmo incomunicabilidade e tem por finalidade, gente, reduzir uma carga futura, evitar conflito familiar, garantir a subsistência de certos herdeiros que estejam mais assenhorados com determinados bens. Então, eu tenho um filho que adora a serra e outro filho que adora a praia. Por que eu vou deixar os dois em condomínio, cada um com um desses apartamentos ou dessas casas? Aquele que adora a serra, eu deixo ele com o apartamento na serra, aquele que adora a praia, eu deixo ele com a casa na praia. E tá tudo certo. Mas tem contraindicações? Claro que sim. Eu indico para as pessoas que querem antecipar a distribuição dos seus bens, pessoas que querem fazer otimizações tributárias e pessoas que protegem o patrimônio com cláusulas específicas. Mas eu contraindico, olha aqui, presta muita atenção. A doação, ela é irrevogável em regra. A gente vai ter a revogabilidade da doação, que é feita com encargo por não cumprimento do encargo pelo donatário. Mas essa doação com encargo, ela não é a doação gratuita. Ela é uma doação que a pessoa tem um encargo de cumprir determinada circunstância imputada pelo doador. Quando a pessoa não cumpre o encargo, eu consigo revogar por ingratidão do donatário ou por não cumprimento do encargo. E não é o caso. Então, como é um instrumento perene, eu preciso manter a subsistência dos doadores, certo? Eu tenho incidência de ITCMD, mas é o ITCMD não o mortis causa, é o ITCMD de doação. No país, a pesquisa que eu fiz, a última, ela me mostrou que o ITCMD é muito menor da doação para os inventários e deve respeitar a legítima dos herdeiros necessários. Então volta aqui para mim. Por que que eu disse que essa é a rainha do planejamento sucessório? Porque com a doação eu consigo preservar determinadas características dos bens que eu não consigo com outras. Por exemplo, quando eu entrego determinado bem para um filho especial, no momento do inventário ele não vai ter que discutir se vai ficar com aquele bem ou não, ele já recebeu. Então se eu sei que meus filhos são barraqueiros, gente, eu tô vendo ali que meus filhos são do barraco, o melhor que eu tenho a fazer é já olhar para essa questão da doação. Lembra, preciso manter o essencial, a subsistência, a sobrevivência. Depois desse instrumento, que é a doação, a gente vai ter as previdências privadas. E o que a gente tem aqui nas previdências privadas? Eu tive a oportunidade de ser advogada pelo Instituto Nacional do Direito de Família, Instituto Brasileiro de Direito de Família, nesse caso, da incidência do ITCMD ou não sobre a Previdência. E o Instituto advogou, por óbvio, a tese da não incidência do ITCMD. Por quê? Seria mais um agravamento de tributação desnecessário, porque eu já paguei esse tributo renda quando eu recebi esse valor. E aí, o que se define aqui como previdência privada? Estamos falando de previdência privada aberta, certo? Geralmente, nas modalidades que a gente tem acesso lá, ou é o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, ou é o PGBL, é o Plano Gerador de Benefício Livre. Estamos falando de previdências abertas e aquelas que se assemelham às pensões ou se assemelham aos seguros de vida. Então, o PGBL ele mais se assemelha à pensão e o VGBL mais se assemelha a seguro. E qual é a grande vantagem, né?
a definição é um instrumento financeiro com finalidade de acumulação e sucessão. A vantagem é de não entrar no inventário com uma agilidade na liberação de recursos, não incidir ITCMD. Aqui, gente, quando eu preparei esse material, dizia que dependia da legislação estadual, mas agora o Supremo já se manifestou com relação a não ter necessidade aqui de cobrar, já pacificou este entendimento. Flexibilidade com relação à escolha dos beneficiários, tendo alguns limites legais, por exemplo, aí a pessoa que é concubina ou então o amante não pode ser beneficiário, a gente tem que ter alguns cuidados. Serve para complementar a aposentadoria, garantir recurso aos beneficiários de forma rápida e menos burocrática e tem ali o condão de proteção patrimonial. Quais são as indicações, né? Para quem que serve isso aqui? Pessoas que querem agilidade nessa sucessão, pessoas que desejam evitar o inventário, pessoas que querem flexibilidade na nomeação dos beneficiários. Eu vou colocar mais uma aqui. Pessoas que querem nomear uma ideia tripartite de alguém que se responsabilize com a sobrevivência, por exemplo, de um herdeiro vulnerável, e é contraindicado para quem? Pode ser questionada judicialmente se tiver fraude à legítima e os valores podem ser considerados heranças em alguns casos, dependendo da interpretação judicial. Porque se eu ou passei da meação ou passei da situação hereditária, eu consigo desconstituir judicialmente, tá bem? Simone, isso é vantagem para todo mundo? Para a maioria das pessoas, sim. Porque o acesso da Previdência ele é super rápido, do mesmo jeito que o acesso ao seguro, que é o próximo instituto, também é rápido. Então assim, se você quer gerar liquidez para os herdeiros do seu cliente, coloque o seguro de vida nesse lugar. Coloque a previdência privada nesse lugar, tá bem? Mas faça o cálculo para ver se não ultrapassa a legítima. Bora lá para o próximo instrumento. Seguro de vida, então, é o contrato que garante o pagamento de uma indenização aos beneficiários em caso de morte do segurado. Quais são as vantagens? Não entra no inventário, não incide TCMD, é rápido no pagamento da indenização, é líquido, então tem o dinheiro na mão, não tem que sair vendendo bem nem fazendo coisas. Tem finalidade de garantir o suporte financeiro imediato desses beneficiários, tem finalidade de quitar dívidas do falecido. Às vezes o falecido falece e tem muitas dívidas, até tem um patrimônio substancial, mas fica aquela coisa dos credores se metendo no meio do inventário, às vezes até mesmo o próprio credor ajuiza o procedimento de inventário. Então, a gente precisa ter atenção. Se eu tiver muitas dívidas, fazer um seguro acaba sendo providencial, protege o patrimônio da família, tá bem? É indicado para pessoas com dependentes financeiros, pessoas com dívidas ou obrigações financeiras e pessoas que buscam liquidez imediata entre os herdeiros. E para quem que é contraindicado, gente? É preciso que a gente tenha em mente que não é um investimento, mas sim uma proteção. Então, eventualmente, o dinheiro colocado num FII ou num fundo agrário, um desses fundos rurais ou imobiliários, acaba sendo uma rentabilidade muito maior do que um seguro. Só que o que eu estou cobrindo no seguro? É o risco morte. Não é um investimento, não é um aporte financeiro para voltar recurso, vocês entendem? E pode ser considerado fraude se o valor for desproporcional ao patrimônio e houver intenção de burlar a legítima. Como assim, Simone? Não entendi. Existem circunstâncias que a pessoa está chegando lá no final da vida e ela tem um determinado arcabouço financeiro. Aí o que ela faz? Olha só, bonitinha. Existem certos produtos que têm a natureza jurídica securitária e aí a bonita brigou com um dos filhos à la louca lá, ou brigou com o marido, sei lá com quem que brigou, e escolheu o preferido ou a preferida. E aí vai no banco e diz assim, eu quero um produto, ou não precisa ser no banco, pode ser numa Prudential da vida, ou numa dessas corretoras de seguros vinculadas à SUSEP que podem fazer esses produtos de securitização customizados e diz assim, quero pegar os meus 6 milhões de reais, que é tudo que eu tenho, e botar num seguro de vida. Como assim?
Pega 100% do patrimônio e coloca no seguro de vida. Colocar 100% do patrimônio num seguro de vida mediante um aporte único, deixando um beneficiário exclusivo, é fraude à legítima. E essa fraude à legítima, ela é impossível de ser perpetrada, porque isso não é bom para o sistema. Então, assim, cuidado com a solução que o seu cliente inventou da cabeça dele. Já me aconteceu a pessoa chegar, não, tranquilo, doutor, eu tenho seguro de vida, patrimônio total 15 milhões. Quanto que tinha no seguro? 10 milhões em um único aporte, nem era seguro, era previdência. Gente, 10 milhões de aporte na previdência em uma única vez é fraude manifesta, isso não para em pé. Então a gente precisa estar com o olho atento nesse lugar. Depois desse instrumento tem a nossa querida e famosa holding patrimonial, que é uma instituição criada aí para administrar patrimônio familiar, tem a grande vantagem de centralizar a gestão de patrimônio, reduzir alguns custos tributários, proteger patrimônio contra credores, facilitar a sucessão e evitar conflitos. Tem a finalidade de organizar e proteger patrimônio, otimiza a carga tributária, tem nesse perfil aqui, inclusive análise pós-reforma tributária, se vai valer a pena, então fica atento, fica ligado e simplificar o processo sucessório. Então, eu botei ali, ó, uma organização, numa figura, né, family companies, depois family companies, a gente tem uma ideia de uma estruturação aqui, essa organização a partir de holdings, né? A família que tiver grande volume patrimonial não precisa ser tão grande assim. Empresários que tenham um patrimônio até pequeno e médio, mas que queiram separar do patrimônio pessoal, e pessoas que querem profissionalizar a gestão do seu patrimônio. Então, a gente tem indicações, contraindicações. Os custos de constituição e de operação são elevados. A burocracia na criação e na administração também é ruim e pode não ser vantajoso para patrimônios menores. Hoje estima-se que até 3 imóveis a gente não vale a pena fazer holding, a gente não tem por conta da isenção que a gente tem, então vale mais a pena a gente usar outra faceta da legislação tributária, tá certo? O que mais que a gente tem aqui? Vamos voltar para mim e pensar um pouquinho no próximo instrumento ou olhar para essas questões que são questões especiais. Simone, qual o melhor instrumento e como é que eu faço para decidir com o meu cliente qual é o melhor? Aqui a gente listou o seguro de vida, aqui a gente listou a doação, aqui a gente listou o testamento e aqui a gente listou a previdência privada e a holding. Então aqui nós tivemos uma lista de 5 instrumentos de planejamento. Qual é o instrumento que eu tenho que usar com o meu cliente? Todos. Como assim todos, Simone? Do mesmo jeito que quando a gente olha para uma situação de um cliente que quer holding, a gente precisa entender que a nossa prestação de serviço como advogado especialista nessa zona cinza é entregar aquilo que o cliente precisa. E habitualmente, isso está formado a partir de 5 núcleos de instrumentos significativos e pode ser complementado com pactos parasociais, pode ser complementado com governança, pode ser complementado com soluções de disputas conversadas e não litigiosas, pode ser complementado com pactos que sejam processuais para serem levados lá para o Poder Judiciário, claro que sim, mas nós estamos com esses 5 que são base. E aí, o que eu tenho que organizar para saber o que eu entrego para o cliente? Se você já é meu aluno, vai lá naquela área da precificação, na aula de precificação, e veja quais são as 4 etapas que a gente vai ter de planejamento. E eu posso dizer para vocês que alguns planejamentos usam os 5 instrumentos, enquanto outros planejamentos usam somente 2 deles. E o que vai condicionar isso é o para quê do seu cliente. Não sou eu que vou dizer isso antecipadamente. Ai, Simone, mas como é que eu precifico? Tem aula de precificação lá. Então, assim, não adianta chover no molhado, gente, não adianta inventar a roda, a gente já tem aula de precificação e exatamente porque a gente tem essas dores, que são dores da advocacia, não é só você que tem dor de como é que precifica isso, muitos advogados têm essa dor, as pessoas não sabem por onde que elas têm que começar para olhar para a sua própria advocacia.
Por conta de ter constatado que muitos advogados falham nas coisas básicas e óbvias, foi que eu desenvolvi a estratégia do diagnóstico da advocacia. O que é esse diagnóstico da advocacia? Eu selecionei 7 áreas que são fundamentais em qualquer advocacia, para essa advocacia rodar de um jeito importante, de um jeito quase automático, de um jeito leve para o advogado, de um jeito responsável para o advogado. E essas 5 áreas, gente, elas atendem a cada uma das percepções. Tem área de posicionamento, tem área de precificação, tem área de documentação, e essa análise, ela é uma análise que você sai com uma figura, inclusive, você tem um mapeamento de qual é o seu próximo passo. Esse diagnóstico está sendo realizado pela minha equipe em sessões que são exclusivas e são privadas nesse momento sem custo nenhum, porque o objetivo é trazer mais consistência para esse nicho da advocacia. E esse canal aqui, que é um canal de educação, ele é um canal que visa organizar as informações que estão por aí pulverizadas. Então, se vocês entrarem nesse canal de educação, vocês vão ver que tem aulas sobre todos os assuntos relacionados. E vocês vão ver, inclusive, que aqui tem um pedacinho daquilo que a gente tem maravilhosamente colocado lá na plataforma. Se vocês não sabem qual instrumento usar, entra na parte das sucessões, entra lá nos checklists e nos mapas mentais em que eu entrego para vocês quais são os instrumentos, inclusive com as cláusulas que vocês devem usar, o que vocês devem cuidar em cada uma das cláusulas, e verticaliza o conhecimento nesse aspecto, tá bem? Ah, Simone, mas eu não sou teu aluno ainda, como é que eu acesso esse conteúdo? Não tem. Infelizmente não dá. Esse é exclusivo para os alunos da especialização. Se você não é nem da especialização e nem da rede da advocacia protetiva, aqui nesse canal tem muito conteúdo que você já vai conseguir usar. Mas os checklists, as organizações, a rota que a gente precisa fazer, eu reservei para os alunos que já estão comigo há mais tempo, tá bem? Vamos olhar para a conclusão, então, dessa nossa aula. O que a gente tem? Quais são os instrumentos abordados? Já conversamos sobre isso. Qual é a importância? A gente tem um reforço aí dos benefícios de um planejamento sucessório estruturado, que é gerar economia, minimizar os custos. A gente vai fazer com que as pessoas cheguem numa situação de luto com muito mais, vou dizer assim, tranquilidade, porque morreu alguém, o luto já é ruim. Chegar nessa fase do luto ainda tendo que se preocupar com patrimônio, com como que vai pagar, como é que vai ser, etc e tal, é muito, muito ruim. E aí aqui, né, gente, sempre recomenda o cliente a procurar assessoria jurídica e financeira especializada. E eu te digo, se você não está ainda nessa advocacia, que é a advocacia especializada, eu posso te dizer que você está perdendo o tempo da sua advocacia. Você está tentando se equilibrar em 2 canoas e você está a um passo do melhor ano da sua vida, gente. Você está a um passo do melhor que está por vir, porque esse melhor ainda está por vir. E se você não se deu conta que é possível construir isso, eu peço para que você entre em contato com pessoas que já foram os meus alunos e perguntem para eles como é que eles estão fazendo para aplicar esse conhecimento na prática. Tem gente que já multiplicou por 5 seus honorários. E não é uma questão tão complicada assim. O cliente paga com muito gosto esse investimento. Tá fazendo sentido para vocês? Quer fazer uma virada de chave na sua advocacia? Agenda com essa pessoa que eu coloquei para conversar com vocês e ter o diagnóstico da advocacia. Ai, Simone, mas eu ainda não estou certa. Eu só posso dizer para vocês que quanto mais demora, mais demora. E daqui a 4 meses, quando os seus colegas estiverem finalizando a especialização e se colocando no mundo como um profissional gabaritado e certificado pelo MEC para fazer isso, e você vai se arrepender de não ter feito essa opção antes. E basta um único cliente para você pagar a especialização inteira. Até a próxima aula.